Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui de novo em mais um Seminários Virtuais do IRID, dessa vez com o tema Cultura, sua relevância e a pandemia. É um tema extremamente interessante, polêmico e também muito aberto, que pega aspectos conceituais, aspectos de estudos de várias áreas, mas nós estamos aqui também com um time de convidados absolutamente habilitado a tratar dessa questão, né, nas suas mais diferentes formas e dos seus mais diferentes aspectos. Lembrando a todos e todas que, além do nosso canal no YouTube, né, agora os seminários virtuais do IRID também fazem parte do nosso canal no Spotify em podcast e, em breve, também em outros agregadores. Bom, os nossos convidados de hoje são os professores Ana Luísa Lima, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, João Guerreiro, também do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Michele Pucarelli, do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Nós costumamos debater aqui a partir de perguntas dos nossos alunos e da comunidade que nos assiste, as pessoas fazem, né, as perguntas iniciais e que servem para nós iniciarmos o debate, mas nossos convidados são livres para tocarem, não só responder as perguntas, mas também para tocarem em temas que acham relevantes, correlatos ou não, às perguntas que são feitas. Bom, eu sou Ana Luísa, sou produtora cultural, gestora em cultura, professora do bacharelado em produção cultural do IFRJ, Campus Nilópolis, e atualmente pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Perfeito, muito obrigado. Professor João Guerreiro. Olá a todos, eu sou João Guerreiro, eu sou professor do curso de Produção Cultural lá do IFRJ, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Nilópolis, na Baixada Fluminense. Venho da área da produção, fiz a minha graduação, diferente de muitos, minha graduação em Economia e meu doutorado em Políticas Culturais, ou seja, eu sou um pouco misturado. Mas estou licenciado nesse momento fazendo pós-doutorado em Políticas Culturais e é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Muito obrigado, professor João. Professor Michele. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o professor Michele Pucarelli, professor do curso de jornalismo, Departamento de Comunicação do Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Eu também sou coordenador do projeto de extensão LIEX. Você encontra ele no Instagram, liex.uf. Eu venho de uma maneira híbrida também. Meu mestrado foi em comunicação, meu doutorado foi em artes visuais, e a minha trajetória toda é ligada à fotografia, fazendo curadoria, e trabalhando tanto no mercado de fotojornalístico e de propaganda, e depois é que eu entrei para a academia, e estou nessa com uma felicidade enorme, e espero que vocês possam ter uma aventura boa de pensamento junto com a gente aí pela frente. Bom, primeiro, obviamente, a gente pode abrir para uma pequena rodada de respostas a partir de uma pergunta, mas os nossos convidados também podem ampliar isso falando de outros temas. A pergunta que nos foi feita inicialmente foi se é possível pensar a divulgação científica como parte da política de produção cultural. Uma pergunta instigante, polêmica, mas que também se desdobra em outra, que é: a política cultural deve incluir a divulgação científica na produção audiovisual? Ou seja, já começamos com um tema quente, que é justamente a relação entre produção cultural e produção científica, suas interfaces ou não, e eu queria ouvir um pouco a opinião dos nossos convidados a respeito disso. Podemos começar com a professora Ana Luísa, por favor? Bom, boa noite a todas. Muito obrigada pelo convite em participar aqui. Não tem muito jeito, não é, Leonardo? Assim, eu me chamo Ana, começa com A, sou mulher, serei a primeira, não tem jeito. A gente começa, de fato, com um tema quente, né? E, na verdade, eu acho que ele não é um tema. São vários temas dentro desse assunto, né? Que é a arte e ciência. Eu acho que a gente pode falar um pouco disso. Ciência e cultura,
Então, eu acho que tem várias questões aí dentro. Então, tem uma questão que eu vou começar pela segunda pergunta, a política de cultura, se ela deve incluir a divulgação científica na produção audiovisual. Eu acho que a produção audiovisual ela deve incluir tudo. Na verdade, a gente está falando do audiovisual, nesse caso, o audiovisual ele é um veículo. E as temáticas abordadas, elas podem ser N temáticas abordadas. Então, inclusive, a ciência ela deve estar, sim, dentro, porque ela é uma das temáticas. Você, a partir do audiovisual, você vai embora, você faz milhares de programas, inclusive, a gente sabe que não, né, o audiovisual, muito para além do cinema, a gente tem uma coisa de poder estar veiculados aos canais, a gente tem uma série, tem muitas séries que são desenvolvidas especificamente para um determinado tema, canais específicos para determinados temas. Então, assim, a ciência, ela deve sim estar aí dentro, até porque, para mim, para além do audiovisual agora, a cultura, a minha experiência, ela sempre foi uma experiência ligada à educação. Embora eu tenha sido produtora por muitos anos e também gestora pública, mas a educação sempre atravessou todas as minhas atividades. Então, assim, a educação ela pode se dar de inúmeras formas. E você, através de atividades culturais, sejam audiovisuais ou não, você pode educar o tempo todo. O que não quer dizer que o produto cultural deva ser obrigatoriamente didático. Não é disso que eu estou falando. Agora, você educa o tempo inteiro através dos projetos culturais, através dos programas culturais. Eu acho que essas coisas elas se misturam muito. Vou deixar a bola rolar e qualquer coisa eu pego de novo daqui a pouco. Perfeito. Professora Ana Luísa, muito obrigado. Acho que suas considerações são importantes. Esse é um tema muito... Realmente não é um tema, como você disse, é um universo de possibilidades e de discussões. E eu gostaria de ouvir agora um pouquinho a opinião do professor João Guerreiro. Professor. Boa noite, Gostaria de agradecer o convite. Acho que esses seminários são importantes não só para a gente, mas principalmente para os alunos do curso do IRID. E continuar um pouquinho essa conversa que a Ana levantou agora, inclusive, partindo do ponto de vista da academia, da educação, dos cursos de produção cultural que nós temos no Brasil, no IFRJ, da onde eu venho, onde eu leciono, o campus de Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense, nós temos uma discussão sobre divulgação científica, sobre ciência e arte já há bastante tempo, Inclusive, divulgação científica é uma das disciplinas obrigatórias do nosso curso, da nossa ementa, assim como ciência e arte. E trazer essa discussão para os alunos e principalmente para os professores foi um ganho muito grande que o curso teve, Então, quando a gente trouxe para dar a disciplina Ciência e Arte, professores da área de ciências biológicas, junto com professores de arte, propriamente dita, nós juntamos um grupo de professores com uma experiência completamente diferente e que foram trazer essa discussão, principalmente através da produção audiovisual, trazendo vários filmes para debater a arte e a junção dela com relação à ciência. E também na área da divulgação científica, a gente foi trazer uma professora, que também é professora da Fiocruz, que é historiadora, trabalha com divulgação científica, teve durante muito tempo atuando com a popularização da ciência e como a gente trabalha a popularização da ciência com esse olhar da produção cultural. Muitos dos nossos alunos, eles acabam atuando nessa área, eles vão seguir esse caminho da popularização, o
ou na divulgação científica propriamente dita, utilizando todo o subsídio que eles acumulam no decorrer do curso, né? E na política cultural, a gente vem nos últimos anos, acho que nos últimos 15, 20 anos, a partir de 2003, tendo um olhar sobre a divulgação científica como um dos pilares de aproximar esse campo da cultura com o restante da sociedade, né? Eu acho que, como a cultura perpassa por todos os segmentos da vida humana, utilizar esse modo de fazer, esse modo de viver e chamar a atenção desse modo de fazer e esse modo de viver para uma forma de divulgação do que seria ciência, o que não seria ciência. Tudo bem, né? Isso aí a gente está falando aqui, mas mesmo sabendo que a gente vem nos últimos quase 1 ano e meio sendo atacado. Não é à toa que se ataca tanto a ciência como a cultura. Nós vivemos uma guerra cultural nesse país, onde se acaba desvalorizando, né? Tentando desqualificar toda uma produção que não só da universidade, né? Toda a produção do conhecimento humano a gente vem acumulando nos últimos 2000 anos, a partir de um olhar muito religioso, muito fundamentalista. Então, a gente vive um momento, né, de um embate, onde, no meio da pandemia, nós temos visto o papel da arte, da cultura, como um dos grandes motores da nossa sanidade mental, né? Nós estamos hoje aqui mostrando o nosso dia a dia, a nossa nova forma de fazer cultura, a nossa nova forma de se relacionar. A gente está isolado, né? Mas não com distanciamento, né? Os próprios artifícios, né, tecnológicos que nós estamos utilizando aqui nesse momento são novas formas de fazer cultura, mas que nós estamos apanhando bastante, né? Teve agora, semana passada, uma pesquisa em Singapura, onde se colocou que a arte não seria um bem... que seria um bem supérfluo, né? Estaria em 7º lugar entre o que deveria ser prioritário nesse momento, né? Foi uma discussão sobre a metodologia, mas principalmente uma discussão sobre qual o papel da arte ela entra na vida das pessoas, né? O que a gente chama de arte, o que a gente chama de cultura. Então, o papel da divulgação científica, eu acho que ele ajuda, de um lado, a gente popularizar a ciência, e, por outro lado, também a cultura consegue chegar de uma forma não escolástica, né, na vida das pessoas. Eu acho que é fundamental essa articulação, e é fundamental as produções audiovisuais que a gente vem trabalhando há bastante tempo com esse tema da cultura. Mas vamos continuar aí, passar um pouco a bola aqui para o Michele. Tá ótimo. Muito obrigado, professor João. Realmente, o senhor citou um aspecto fundamental, né? Nós estamos discutindo aqui as intersecções e as diferenças de 2 áreas que estão sob ataque atualmente, justamente a ciência e a cultura. Isso torna esse debate ainda mais relevante, mais importante. Eu queria ouvir agora também o professor Michele. Professor. Oi, Leonardo. Primeiro, agradecer a você, agradecer a professora Larissa, dizer o prazer de estar dividindo o espaço aqui desse seminário do IRID com a professora Ana Luísa Lima e o professor João Guerreiro. Eu vou fazer coro com o fato de que a gente está com um tema que são muitos temas. E eu acho que ele cria camadas. E eu acho que essas camadas elas podem voltar. E eu vou tentar voltar um pouco para um ponto que, para mim, ele é anterior até, e ele é fundamental. Assim. Quando se fala, é possível pensar a divulgação científica como parte da política de produção cultural? Eu acho que, antes dela, a gente tem que começar a discutir como que nós estamos realizando a nossa produção dentro da academia. Porque eu acho assim, que a gente entrou dentro de um processo quase que automático de produtividade sendo imposta, onde a gente não para raciocinar muito ou questionar se isso está sendo uma coisa que traduza a nossa realidade ou se ela segue um padrão importado, principalmente de uma produtividade que mistura caminhos de pragmatismo americano,
resquícios ainda europeus e ignora muito o que acontece em termos de América Latina. Então, querendo falar com isso, assim, que eu acho que, de uma certa maneira, a gente ainda está devedor de pensar na nossa cultura, que é uma cultura eminentemente fundamentada na questão da oralidade, que ela tem uma outra característica. Será que a gente está conseguindo produzir de modo a tornar isso agradável? Até que ponto nós não estamos fazendo produção para nós mesmos, para um grupo muito fechado? Se eu for pensar em termos de, antes de audiovisual, se eu for pensar em termos de artigos, quantas pessoas leem os artigos que são escritos? Eu acho que isso é uma discussão que se evita e, no entanto, eu acho ela fundamental, porque se é para fazer um esforço gigantesco e ignorar isso, para mim perde um pouco o sentido. Assim, eu acho que estão acontecendo alguns movimentos que me parecem luzes boas, luzes de esperança, que é o fato de agora a gente está numa corrida contra o tempo, onde todos os cursos federais vão ter que, em menos de 2 anos, colocar, eu não sei se é 10% ou 20% da sua carga com projetos de extensão. E eu olho isso com muito bons olhos, porque eu acho que o projeto de extensão é, evidentemente, no meu entender, a solução para a nossa universidade, assim, porque o projeto de extensão, ele dialoga diretamente com a sociedade. Não que o ensino e a pesquisa não dialoguem, mas isso só vai acontecer lá na frente. E eu acho que a gente está atrasado em fazer uma interseção entre o saber cultural que é produzido dentro da academia, mas tentando criar uma ponte com uma produção cultural popular que é gigantesca. Então, a gente primeiro tem que fazer com que seja mais agradável, né? Que a linguagem seja mais palatável. Então, eu acho que isso está faltando. Então, acho que, assim, para começar, eu gostaria de trazer essa... não é nenhuma resposta, né? É uma nova pergunta que surge para complementar as colocações dos colegas. Excelente, professor. Hoje não? Não, é porque eu queria só pegar aí o gancho do Michele, né? Porque eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. A mim, ele toca diretamente, porque eu atualmente estou pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e o assunto da curricularização da extensão é um assunto que hoje ele toma uma boa parte da minha vida, né? E, sobretudo, porque eu assim, compartilho completamente com você, Michele, dessa ideia. Na verdade, é muito importante o que se faz em sala de aula, é muito importante o que se faz na pesquisa, mas quando você pode levar os conteúdos para fora dos muros da escola, né? E quando você faz com que esse conteúdo que é desenvolvido possa colaborar com o ensino propriamente dito, nessa via de mão dupla, ou seja, né, a instituição ensino, ela sai do gueto, né, que a gente pertence como acadêmicos, e a gente vai para a sociedade para checar, para discutir e para validar os conteúdos desenvolvidos, ou até não validá-los e repensar. Então, sou super suspeita, muito suspeita, mas realmente assim, a questão da extensão, eu acho que é na extensão que a gente tem como escoar todo esse conhecimento adquirido, esse conhecimento desenvolvido. Então, realmente, eu acho que você tocou num ponto maravilhoso. Obrigado, Ana Luísa. E é justamente, digamos assim, você é uma suspeita, há uma boa suspeição aí nessa história, porque o campo da extensão é justamente o campo também onde a cultura e a ciência caminham juntas, quase que por vocação, né? Onde é necessário que as duas coisas estejam ali bem alinhadas e bem integradas. E a extensão também provoca essa interdisciplinaridade da universidade, o que também é muito positivo, né? E interdisciplinaridade, por exemplo, que faz com que um Instituto de Relações Internacionais e Defesa como o nosso possa discutir aqui cultura, o que é absolutamente importante.
Eu vou para uma rodada de perguntas, né? Que eu acho que também outro tema interessante que é bom que nos passaram e que é importante também colocar para os professores. E a pergunta é a seguinte: as diferentes formas de expressão. A pandemia nos pegou de susto, digamos assim. Por mais que soubéssemos o que estava por vir da China, por mais que soubéssemos a evolução dos acontecimentos, o fato é que nos vimos, de repente, tendo que nos trancafiarmos em casa, entrarmos em isolamento social, uma série de coisas aconteceram, uma avalanche de coisas aconteceram, né? nesse primeiro semestre desse ano. E a pergunta dos alunos ela veio no seguinte mote, né? Nesse contexto de isolamento social, né? Qual é o papel? Qual é o papel na visão de vocês, né? Das diferentes formas de cultura, das diferentes formas de arte e de expressão, como a literatura, as artes cênicas, né? Elas estão ressaltando, elas estão digamos, mostrando a sua importância para o público em geral. Se não me engano, o professor João foi que falou aí de uma pesquisa feita em Singapura que colocou, né, a cultura no 7º lugar das prioridades. A pergunta que eu faço, então, é isso mesmo que está se refletindo ou será que a nossa sociedade está tendo uma visão diferente? E aí o desdobramento para uma outra pergunta também, que eu acho que é muito importante, né? A classe cultural e a classe artística, né? Os produtores de cultura, os produtores de arte estão conseguindo se adaptar ao espaço virtual, a essa nova realidade virtual que veio para a gente de repente, né? Isso está acontecendo de uma forma interessante, rica, né? Ou ainda há problemas nisso? A gente pode agora começar pelo contrário, no sentido contrário, pedir a opinião do professor Michele a respeito. Tá, vamos lá. Olha, todos os temas são polêmicos e tem vários caminhos para você poder seguir, né? Porque por mais que tenha essa pesquisa, quem pode ficar em casa, porque também a gente tem uma realidade de pessoas que absolutamente não podem ficar em casa, né? Eu acho que o caminho é o oposto, né? Eu acho que as pessoas estão sobrevivendo por causa da arte, né? Elas estão consumindo. Aí você pode botar várias questões aí, porque você elencou todo um caminho aí, que são vários, né? Mas o streaming está bombando, a questão do cinema, tem alguns projetos acontecendo, começou lá no Nordeste, se não me engano, e já está começando a se espalhar, de produtores que estão colocando para os vizinhos, nas paredes, isso está virando uma espécie de cinema coletivo, que é uma proposta muito boa. Mas eu fico um pouco preocupado com o seguinte, assim, aí não há como fugir da questão financeira, assim, o artista, muitas das vezes, ele fica numa ponta, quem absorve isso tudo é quem está atravessando, né? Então, aí vai novamente trazer uma nova discussão, que é até que ponto o artista está conseguindo ser ele próprio o produtor desse material, ou se tem alguém que está conseguindo absorver essa questão toda e ele continua à parte. Então, fica no ar essa discussão, e aí a gente vê que, de um modo geral, no país você tem novamente um desequilíbrio econômico entre todas as grandes regiões, que também isso acaba sendo ressaltado, e como já foi comentado aqui, a gente está há mais de 1 ano e meio sofrendo ataques, e a área cultural também, assim, então você tem, na verdade, um problema de espaço vazio. Então, como que você lida com isso? Eu acho que é com muita criatividade, e a gente está vendo isso acontecer. Agora, o fato de você ter muita criatividade não quer dizer que você esteja conseguindo resolver a questão financeira por detrás dessa criatividade. Então, é um dilema essa questão. Perfeito. Obrigado, professor. Professor João Guerreiros, suas considerações a respeito? Sim. Como o Kelly falou, realmente tem várias estradas, né, nessa vida aí dessa discussão da cultura e a pandemia, né? Eu acho que começa em 2019, quando a cultura virou
um dos lugares de embate, né? Eu chamo de guerra cultural porque não é uma arena de discussão, de colocar, de construir hegemonias, sim de aniquilar o outro, né? Então, a cultura está tentando ser aniquilada. Quando chega a pandemia, no início do ano, a gente já vinha com esse cenário, né? E a pandemia, quando chega, o primeiro setor, aí olhando a cultura como um setor, né? O primeiro setor que é a cultura, né? Então, você tem a primeira coisa, parar com os cinemas, os teatros, as exposições, os shows. Então, toda uma cadeia produtiva da cultura sofre um baque de uma hora para outra, onde a sobrevivência não só dos artistas, mas de toda a cadeia produtiva, né? Do técnico da cenografia, do eletricista, do garoto que está na rua fazendo malabares, dos poetas que estão nos trens e dos metrôs. Todo mundo que vive dessa economia de aglomeração sofre uma crise tremenda. Teve um levantamento, né, na verdade, de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, falando em março, a perspectiva deles era que em 3 meses a indústria cultural ia sofrer uma quebra de 11 bilhões de reais. Uma quebra, né, uma depressão econômica, só que antes disso, né, vários setores da economia, da cultura, esse dinheiro nunca passou por lá, né? Então, nas periferias, esse dinheiro não conta, né? A indústria cultural que eles estão fazendo essa estimativa não passa por esse canal da periferia. E quando a gente vê, por exemplo, as lives, né, de milhões de acessos, milhões de pessoas, você vai olhar para o lado da periferia, você vê pouquíssimas lives. E aí a desigualdade, ela tira toda a poeira e se mostra cada vez mais para todos os brasileiros, né? O acesso à internet, né, à rede mundial de computadores, a condição de ter pacotes de dados, qualidade da internet. Nós temos 70 milhões de brasileiros sem acesso na internet no Brasil hoje. 70 milhões Vamos pensar que o Uruguai tem uma população de 4 milhões de habitantes. Nós temos no Brasil 70 milhões. E a gente sabe onde estão esses 70 milhões, né? Os 70 milhões estão nas periferias, estão nas áreas rurais, estão no norte e no nordeste, principalmente, no centro-oeste. Os últimos dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, do PNAD Contínua, de 2018, apresenta que no estado do Piauí, 50% dos municípios não tinham acesso à internet em 2018, que é o dado mais recente que a gente tem. Ou seja, a desigualdade econômica, ela também reflete a desigualdade tecnológica que nós estamos vivendo. E esses grupos, né, culturais, hoje estão na cultura de sobrevivência, né? Então, quem é que está conseguindo chegar mais próximo dessa população que está precisando sobreviver? Na verdade, são os grupos culturais territorializados, os grupos socioculturais. Não é à toa que a CUFA, não é à toa que o Enraizados lá em Morro Agudo, em Nova Iguaçu, o Donana, são os grandes polos de distribuição de cestas básicas. Porque a criação cultural dele tinha muito a ver com o território já. Então, é uma cultura territorializada, uma cultura de periferia, e esse setor ele vem tentando sobreviver. Então, por isso que essa lei emergencial que esperamos que seja aprovada agora, consiga dar um respiro, mas para a sobrevivência, não para a produção, né? Porque essa produção que a gente está vendo aí é a produção de sempre. Aí você vê uma live nas sacadas do Copacabana Palace, com 4 pessoas tocando, e o restante dos excluídos disso, né? Como é que vai se dar uma produção de audiovisual com 30 pessoas no set? Como é que se dá isso hoje, né? Porque quando a gente fala como é que vai ser esse novo normal, ninguém tem a menor ideia do que é esse novo normal, né? Um nome até estranho, né? Porque a gente está aqui criando a saída daqui para frente, porque hoje não existe normalidade alguma, né? Hoje nós temos um grupo muito pequeno, muito menor do que era antes, de atores, né, de produtores culturais, mas principalmente de artistas que estão conseguindo sobreviver de arte durante a pandemia, porque o restante houve uma cessão completa de remuneração. Mas, por outro lado, a gente vê as pessoas ligadas no streaming, ligadas na internet, ligadas nas lives, quem consegue ter acesso a isso. Então, acho que a gente vive um momento de um lado, descortinar
o grau da desigualdade que o Brasil tem, né? E isso a gente consegue perceber nessa produção, que hoje é uma produção basicamente da indústria cultural, e mesmo essa indústria cultural sofrendo, ela ainda tem alguns expoentes que conseguem sobreviver nesse momento, e tem a grande outra cadeia produtora de cultura que está completamente excluída, né? E buscando respostas, buscando se organizar, buscando participar em rede para conseguir ter fôlego para passar por esse momento, que a gente não sabe quando é que vai passar. E essas incertezas estão para todos nós, né? Para os artistas, para a gente que está aqui podendo. Eu tô num lugar, né, que eu posso ter o distanciamento, né? Eu posso me dar esse luxo, esse privilégio, mas sabendo que nesse país, né, da desigualdade tão grande, muitos dos atores, atrizes e a classe trabalhadora está precisando ainda ir para a rua, o que é muito azar da gente pegar no caso do Rio de Janeiro, uma prefeitura, um governo estadual, uma presidência da República, nesse momento de pandemia, ter esses personagens, né? Lamentável, né? Eu acho que ontem nós tivemos agora um novo secretário nacional de cultura, mas a gente ficou um tempo sem nada, e o que entrou agora a gente acha que não deve contribuir muito, né, numa discussão de um plano emergencial de cultura, mas o Ministério da Saúde sem ministro, o Ministério da Educação sem ministro, e a cultura aqui a gente discutindo um país completamente aniquilado, com mais de 50 mil mortos e nenhuma manchete sobre isso, só mais um dado, né? Mas temos aí umas questões graves, né, da cultura nesse momento de pandemia. Vou passar essa bola para a Ana. Perfeito, obrigado, professor João. Se o cenário já era desafiador e repleto de problemas, a gente entrou num cenário dramático, digamos assim, né? As questões que você colocou são realmente muito importantes. Professora Ana Luísa? Bom, eu acho que, né, assim, o Kelly e o João já deram bastante conta, né, dessa pergunta. Eu queria só acrescentar uma coisa, é que quando a gente fala da sociedade, a gente fala dos artistas e dos produtores, né? Só somando mesmo, porque estou absolutamente de acordo com o que foi dito anteriormente. O artista, ele precisa falar, né? Ele precisa falar sobre alguma coisa que ele ele precisa se expressar. Senão ele morre, senão ele pira. Então, hoje, ninguém sabe direito como fazer essas produções e muito menos como conseguir ganhar algum dinheiro com essas produções. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um exemplo claro, objetivo. A Tereza Cristina, a meu ver, quando começa a sua live, as suas lives, ela não começa porque ela está mirando num patrocínio de uma live patrocinada pela Original. Não. Ela precisa falar. Para mim ficar claro na live dela que ela precisa falar, senão ela pira, senão ela tem um troço. Então, as pessoas, os artistas, precisam criar e precisam jogar isso para fora, independente de quantas pessoas estão vendo. Assim, tem um primeiro movimento, que é o da criação artística, que é do processo criativo, que é muito importante. E aí as coisas começam a surgir. É uma exposição virtual com poesia num determinado canal, enfim, expressões artísticas que começam a surgir através dos meios digitais, né? Então, assim, eu acho que isso está claro, que é importante para o artista continuar se expressando, o produtor continuar produzindo ideias, colocando em curso projetos como esse aqui, por exemplo, que nós estamos falando nele, e a sociedade, por sua vez, que está na outra ponta, isso acho que já ficou claro, né? Por mais supérfluo que sejamos, o que você faz quando acaba o seu dia de trabalho, quando você tem um trabalho?
seja remoto ou um trabalho doméstico. É ligar a TV, ouvir alguma coisa, ler alguma coisa, entre um jogo de buraco com a família e outro, né? Isso quem tem condições de estar recluso. Claro que nem todo mundo tem, a gente tem uma grande parte da população menos favorecida e mais atingida pela pandemia que não pode ficar reclusa. Mas mesmo assim, essa absorção das atividades artísticas e culturais, mesmo quem não tem condições, mas às vezes tem um celular ali precário, e eu já vi gente, Ana, esse link aqui desse circo que vai ter, como é que eu faço? Será que meu celular roda? Então, a gente tem assim, a sociedade, os artistas e os produtores, todos precisam sim da arte e da cultura. Mas eu vi que você, na sua pergunta, Leonardo, falou uma coisa que me intrigou, que você perguntou assim, a sociedade tem consciência disso? Você perguntou alguma coisa dessa ordem. E aí você me pegou nessa pergunta, porque eu estou tão sem saber o que falar da sociedade, dessa sociedade, né? Porque, João, não é muito azar a gente estar nessa situação, não. É ineficiência mesmo na urna. Então, assim, se a sociedade tem essa clareza, a sociedade, a gente tem que trabalhar muito, nós somos educadores, a gente tem que trabalhar muito para que essa sociedade possa ser educada e aí, quem sabe um dia, se tem essa consciência que nós temos dessa necessidade fundamental da arte e da cultura na vida da gente. Tá ótimo, muito obrigado. Eu acho que foram colocadas aqui questões muito sensíveis, muito importantes, questões que, obviamente, estão em aberto, né? Porque ninguém tem respostas para o que está acontecendo, mas isso é muito importante de ser colocado, né? A indefinição diante de o mapeamento de um cenário indefinido, ele é extremamente importante para que a gente saiba que caminhos a gente deve seguir. Existe um outro aspecto que eu queria também abordar com vocês, e que também foi citado pelos alunos como relevante. Em todas as falas de vocês foi colocada a questão, obviamente, dos impactos da crise, né? A gente sabe que o termo indústria cultural é um termo muito complicado de eu utilizar aqui, né, no problemática conceitual, mas, digamos, popularmente falando, o setor de cultura está muito prejudicado com a crise, por conta da pandemia, já vinha por conta da crise econômica, né? E a pandemia realmente foi um golpe muito forte, e nós sabemos que as respostas que estão sendo dadas a isso são respostas muito aquém do que deveriam ser feitas. E se é que essas respostas estão sendo dadas, né? Se é que alguma resposta está sendo dada pelo setor governamental. Então, a pergunta que se faz aqui é a seguinte: na visão de vocês, eu sei que essa também é uma pergunta muito ampla, mas que medidas deveriam estar sendo tomadas agora para se pelo menos amenizar, para se pelo menos reduzir os impactos, né, dessa pandemia e da crise econômica no setor cultural? E aí eu desdobro isso numa outra pergunta também, porque a gente sabe que tem uma cadeia aí produtiva, tem uma cadeia ligada à cultura que está ameaçada, que está desempregada, que está sem renda, né? Será possível uma retomada quando tudo isso acabar? Quando o novo normal der lugar ao que chamamos de normal, se é quando isso vai acontecer, mas nós vamos voltar ao ponto que estávamos ou a gente vai sofrer um retrocesso grande na produção cultural? Eu digo isso em todos os níveis, né? Não apenas da indústria cultural, mas eu falo da questão da pequena das artes, né, ligadas ao circo, por exemplo, né, as artes plásticas, o teatro alternativo, todas as formas de expressão cultural. Que tipo de impacto vocês acham que a cultura no Brasil vai sofrer, né? E que medidas deveriam estar sendo tomadas nesse momento? Eu vou de novo inverter a ordem, vou começar pela Ana Luísa, inclusive também porque a Ana Luísa tem uma experiência muito importante como gestora de arte, né? E acho que começar com você nessa questão, Ana Luísa, acho que é muito importante. Bom,
Primeiro que essa cadeia produtiva, né, ela é extremamente fragmentada. A gente pode falar de setor da cultura, de cadeia produtiva em nichos. Não vou me aprofundar demais nesse assunto, porque isso aí é uma especialidade total aí do professor João Guerreiro. Mas quando ele fala a questão do Morro Agudo, por exemplo, assim, que economia da cultura está estabelecida nas periferias, né? De que baque nós estamos falando? Porque aí a gente tem um setor que movimenta uma economia, que movimenta bilheterias, patrocínios, e um setor que já nos últimos anos estava completamente desassistido, né? A gente tinha o Fundo Nacional de Cultura, por exemplo, é um fundo que, na verdade, ele fica muitos anos, desde o início da Lei Rouanet, de talão de cheque do ministro da Cultura. Isso muda, né? Muda. O Fundo Nacional de Cultura ele começa a ser utilizado a partir ali do Ministério Gil Juca, com o número enorme de editais que eles começam a lançar com esses recursos. Isso assim, eu não estou... É muito fácil, só fazer um levantamento, editais com verba do Fundo Nacional de Cultura de 2006 para cá, ano a ano. É só a gente fazer uma conta, botar no Excel, entendeu? Então, assim, a gente vem com editais carimbados, alguns focados em alguns segmentos, absolutamente necessários. Os pontos de cultura, e aí os setores que não estão nessa lente do Centro-Zona Sul, se tratando do Rio de Janeiro, começam a acessar recursos através de editais públicos e eles começam a ser contemplados e essa produção começa a ter um outro tipo de organização. E aí a gente depois tem outra quebra, né? E que fica... E aí, é claro, de novo, a questão da desigualdade. O que vai ficar míngua? O que fica míngua é quem sempre teve a míngua. Então, hoje, quando a gente fala dessa crise, é claro que tem uma crise econômica instituída. Nós temos muitos, a gente teve alunos egressos, cerca de 30, se eu não me engano, alunos que estavam lá no bolo dos que foram dispensados da Secretaria Municipal de Cultura, eram terceirizados. Então, essa galera precisava desse emprego. Então, isso tem um baque concreto, um baque real, né? Agora, fora isso, e um detalhe, depois a gente, inclusive, recebeu uma resposta da Secretaria que isso foi a Fazenda que cortou. Parece que a Secretaria tentou sustentar, mas a Fazenda cortou, no momento de pandemia. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, no momento de pandemia, dispensa profissionais terceirizados. Né? Então, assim, então, é claro que tem um baque. Né? Agora, esse baque ele é maior para quem? Né? Então, assim, aí eu acho que tem... muito... Essa cebola tem muitas camadas, né? Para poder a gente tentar entender minimamente do que se trata. O governo tem que cuidar, o governo é obrigação do governo cuidar. Né? Então, existem algumas ações assistencialistas que tem que ter numa situação dessa. E tem agora a Lei Aldir Blanc, que eu acho que ela é diferente de algumas ações assistencialistas, porque ela é possível, ela passando, ela chegando, eu acho que é possível que fique um legado, que é do resgate da implantação do Sistema Nacional de Cultura através do fundo. Né? O estimular os municípios que não tinham aderido ao sistema aderirem, até porque querem receber o dinheiro, então aderirem ao fundo, e isso certamente eu acho que pode vir a ser um legado para o pós-pandemia, para essa reorganização até do retorno.
Então, eu acho que é isso. Deixa eu deixar o pessoal falar, senão eu falo demais. Perfeito, não, tá ótimo, professora. Por favor, professor João. Ok. É bom que nessa história de Ana e Michele eu fiquei no meio. Ficou ótimo. Mas, Ana, antes de começar tentar contribuir aí, eu queria fazer uma ressalva sobre a minha fala anterior do muito azar. Muito azar da pandemia, não o governo. O governo faz parte do que a gente está colhendo que foi plantado, né? Seja pela guerra de comunicação ou ineficiência dos governos anteriores, mas a pandemia é muito azar, né? Podia nem ser nessa encarnação minha, por exemplo, né? Podia ter sido em outra encarnação. Mas eu acho que vou pegar o ponto que a Ana levanta. É governo. Tem que ter Estado. Um momento de crise. Para isso que serve Estado. Até os neoliberais, né, eles sabem que uma das funções fundamentais do Estado é defender a vida. E nós estamos no meio de uma pandemia, o governo tem que fazer uma política de gasto, tem que gastar, tem que fazer a economia rodar, tem que ter dinheiro rodando para as pessoas poderem sobreviver. Então, eu acho que a lei emergencial, ela é emergencial, né? Lógico. Eu acho que tinha que ter uma renda básica mínima para todos os brasileiros. Acho que esse projeto de renda básica ela é fundamental, ela se mostra nesse momento viável, né? Primeiro, ela é viável contra todos os discursos de que criaria inflação. Nós estamos vendo aí a lei emergencial de acesso de R$600 para todos os que estão necessitados, né, que é uma parcela muito grande da população brasileira. E agora, a da cultura, com recursos do Fundo Nacional de Cultura, com recursos criados na medida provisória e com recurso do Fundo Setorial de Audiovisual, que eram recursos que estavam parados. Esses dois fundos estavam parados, congelados, então não se criou dinheiro novo, né? Se está utilizando o dinheiro que estava lá parado. E é papel do governo fazer isso. E aí, eu concordo com a Ana, né? Ela tem uma vertente muito diferente, né? Porque tem recursos que vai auxiliar equipamentos de cultura, né? Não é simplesmente as pessoas, a microempreendedores. Não é só o artista como se fosse pouco. Se fosse só o artista, seria ótimo. Mas é pensando na sobrevivência, ou pelo menos no respiro do setor cultural até dezembro de 2020. E não quer dizer que isso acaba, mas acho que 3 bilhões, né, que é a estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, vai 1,5 bilhão para os estados, 1,5 bilhão para os municípios, a lei Aldir Blanc. Então, esses 3 bilhões é o maior volume de recursos que entra na cultura de uma vez só na história do Brasil. E esse impacto a gente não consegue mensurar ainda porque a gente nunca viu tanto dinheiro na área cultural. Quer dizer, ele chegando, né? Vamos aguardar para ver como é que vai se dar isso, se vai ter veto, se vai ter que voltar para o Congresso, derrubar veto, medidas provisórias e tal. Mas esses 3 bilhões são fundamentais e é quase que uma cosquinha, né? Pensando no tamanho, né? E no tamanho do desafio, porque não vai ser um desafio pequeno, né? Fazer esse dinheiro chegar na ponta. A gente sabe. A grande preocupação hoje dos fazedores culturais é como é que eles vão conseguir acessar isso, como é que os municípios vão montar os seus cadastros. O sistema nacional ele foi praticamente paralisado, né? Mas alguns estados e alguns municípios conseguiram mantê-los. Mas os que não têm vão ter que discutir no ano eleitoral, a gente sabe disso, não é um ano simples qualquer, né? Nós temos uma eleição que pode ser adiada ou não agora, no final do ano, mas vão ter que discutir a forma desse dinheiro chegar para as pessoas. Assim, e acho que é isso mesmo. Não tem, nesse momento, ele é emergencial, é dinheiro, é garantir a sobrevivência, né, se não do cidadão, né, apenas, que não é pouco, como eu falei, mas que se consiga articular um pouco o setor cultural, né, que ele não se esfrangalhe. E outra decorrente da sua pergunta é o impacto, né? O impacto da crise na cultura. Esse eu acho que realmente vai ser um impacto não só na cultura, mas vai ser um impacto muito grande. A gente não pode
pensar que a gente não vai viver uma crise econômica forte no mundo inteiro, né? As saídas disso, a velocidade de saída disso, que é o que a gente está discutindo aqui. Se vai ter dinheiro rodando na economia, se não vai ter, porque a gente está vindo de uma economia paralisada em 2019. Nós estávamos numa crise econômica tremenda, chegando à depressão. O número de desempregos no Brasil voltou a níveis da década de 80. Nós tínhamos 13 milhões de desempregados. Isso antes da pandemia. E se você mantém aquela política restritiva, de austeridade, de não gasto, o impacto dessa crise ela pode demorar mais. Se você faz políticas compensatórias, esse impacto dessa crise pode demorar menos. Então, é essa disputa que a gente tem que fazer hoje dentro da sociedade. É como é que a gente... é um momento que não é simples, mas é um momento que eu acho que promissor pela forma que o setor cultural conseguiu se articular no Congresso Nacional. Quando a gente está falando que desde o ano passado a gente vem apanhando demais, nós somos o grande inimigo, quase sem perceber, nós conseguimos unir todos os partidos em prol da lei de emergencial da cultura. Na Câmara de Deputados, tirando o Partido Novo, né, que foi o único que votou contra, até o PSL votou a favor e o Partido Novo votou contra. Novo, né? Tá bom, eu não vou entrar nessa discussão. Mas a gente conseguiu trazer até o PSL, né? Tivemos um acordo com o líder do governo, desse governo. No Senado, como a deputada Jandira lembrou hoje à tarde, no Senado, como não existe nenhum representante do Partido Novo, então houve unanimidade, realmente, todos os partidos apoiaram a proposta. Isso, se a gente olha um ano atrás, o setor cultural estava todo mundo quase cabisbaixo, né? A gente conseguiu reviver uma rede, né? As webconferências municipais, estaduais, a nacional. Então, essas articulações da cultura trazem para mim, na verdade, eu sou otimista. Apesar desse cenário todo, eu acho que a cultura, mais uma vez, me mostrando que ela tem uma pujança, né? E eu acho que a rede, né? Essa coisa dessa produção que está fora do grand stream, né? Que a gente vê, que a gente conseguiu ver através dos pontos de cultura, dos pontões de livro e leitura, essa produção, essa rede, essa organização, acho que ela pode nos ensinar muito, ajudar muito para a gente sair da crise da cultura. Eu acho que por esse caminho a gente consegue caminhar de uma forma mais democrática, inclusive, para o dinheiro circular na sociedade. Eu acho que o cenário é difícil, é complicado, mas eu acho que a gente tem aí alguns cenários que a gente pode vislumbrar como possíveis e positivos. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor João. Professor Michele. Então, depois das falas da Ana e do João, eu fiquei aqui pensando de que modo eu posso colaborar depois dessas colocações tão pertinentes. E eu vou buscar um caminho quase que delirante, assim, entre o micro e o macro, tá? Assim, no micro, vou voltar para a questão do projeto de extensão. Eu sou coordenador de um projeto de extensão chamado LIEX, que ele havia sido feito para um determinado objetivo. Com a chegada da pandemia, ele foi completamente redesenhado para tentar dar conta dos alunos que estariam completamente isolados, né? Assim, e no início você tinha uma empolgação, daqui a pouco, quando você vai ver, essa empolgação vai sumindo, porque de perto ninguém está bem. Então, essa questão que você colocou do novo normal, essa palavra me desagrada muito. O máximo que eu consigo pensar é no novo anormal, porque eu acho que o que vem acontecendo já há muito tempo de normalidade não tem nada. Mas aí eu fui vendo coisas interessantes acontecendo, porque apesar de perceber isso, eu comecei a olhar pequenas ajudas de pessoas que moravam próximas uma das outras. Assim. Então, hoje, esse projeto está no Instagram, lx.uf. De repente, ele foi crescendo, assim, por causa dessa questão que a Ana havia colocado, porque você não depende apenas de quem está dentro da universidade. Ele está aberto a um diálogo, e esse diálogo vai acontecendo, as pessoas estão precisando falar, como ela colocou, e começaram a surgir pessoas.
ao mesmo tempo, dentro dessa coisa do micro, eu começo a perceber um retorno, já que você não pode ir no shopping, já que você não pode não sei o que lá, você está indo para o teu comércio do bairro. Então, esse caminho do micro talvez seja um caminho interessante a se pensar, pelo lado do pequenininho. Agora, no lado do macro, indo mais longe ainda do que eles falaram, eu acho que tem uma questão de organização quase que filosófica mesmo. Assim. Um exemplo claro para mim agora, a quantidade de famílias que estão sendo obrigadas a cancelar matrículas dentro das escolas particulares está chamando muita atenção. Isso vai significar uma quantidade gigantesca que vai procurar o quê? Vai procurar o município ou o estado. Então, a gente vai se deparar com uma situação que talvez possa ser uma oportunidade de, se você voltar no tempo, você vai lembrar que ali nos anos 50, você tinha um verdadeiro briga para você estar em colégios como Dom Pedro II, você tinha uma verdadeira respeito a essa existência. Isso foi sendo esvaziado no final dos anos 60, início dos anos 70, porque aí a classe média foi vendo que dava para pagar uma escola particular, ao invés de querer brigar para que a escola pública continuasse sendo uma boa escola. Então, talvez, dentro desse cenário louco que está acontecendo, você vai receber de volta uma quantidade de pessoas onde vai ter que ter uma nova discussão. Não vai ter como, assim, vai ter que voltar essa discussão. Assim, como que dar conta de um contingente gigantesco de crianças e de adolescentes e de jovens que vão procurar. E aí a gente pode pegar um exemplo paralelo a esse, que é a questão que até pouco tempo atrás só estava faltando dar o último tiro de misericórdia no SUS. E quem está segurando a barra toda agora é o SUS. Então, isso é um tapa na cara de toda uma agenda neoeconômica liberal, entendeu? Que vai ser obrigada a ser repensada. E aí, nesse ponto, é preciso entrar em cena a questão do poder da comunicação, porque você cria um imaginário coletivo dizendo que, olha, tem que acabar com essa ideia de que essa grana para a cultura ela é assistencialista. Não, eu não penso dessa maneira, ela não é assistencialista. Você está dentro de uma questão... porque não dá para você ficar pensando no Brasil como se fosse o Uruguai, como se fosse a Dinamarca, entendeu? Você tem uma realidade de 200 milhões. Quando você olha dentro da universidade, você só tem 8 milhões de estudantes no ensino superior. Desses 8 milhões, se não me engano, os números podem estar errados agora, você só tem 1/3 na universidade pública. É um número ridículo. Assim, você deve ter 1,5% da população brasileira inteira fazendo ensino superior público. Isso é impensável, entendeu? Se você quiser pensar numa política de Estado. Então, eu acho que a questão, para mim, é começar a deixar um pouco de lado política de governo e pensar em política de Estado. A gente precisa retornar a pensamentos de Estado. Quando você pensa numa política de Estado educacional, eu estou falando de 40 anos. É você conseguir fazer um pacto de você conseguir mudar alguma situação que independa do governo que vai sair daqui a 4 ou daqui a 8 anos. A gente não consegue realizar esse tipo de coisa. Então, é claro que é um sonho utópico, mas eu acho que em momentos que são tão fora da curva, que é o que a gente está vivendo agora, talvez possa propiciar que cabeças favoráveis e positivas colaborem, entrem em sinergia para trazer esse tipo de questão, porque é preciso entrar dentro do imaginário de que você precisa ter o SUS, que você precisa ter apoio, e que você precisa, por exemplo, se fala muito, a agenda neoliberal fala assim, não, isso é um mercado que tem que fazer, isso é um mercado que tem que fazer, mas se não tiver uma conversa com uma política de Estado, você vai concentrar todo o dinheiro em determinado lugar, vai concentrar ele de maneira altamente questionável, ao invés de você ter uma distribuição que atenda uma realidade que é continental. Então, eu acho assim, que é preciso pensar o micro e o macro, as duas coisas ao mesmo tempo. É o modo como eu penso em contribuir, o que eles já colocaram aí, muito bem colocado. Tá? Perfeito, obrigado, professor, foi muito bem colocado. Bom, nós poderíamos ficar aqui um dia inteiro debatendo sobre esses temas, né? Foram colocadas aqui questões muito relevantes, acho que foi aberto aqui um leque de questões, de proposições e de problemáticas que foram muito importantes para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, mas nós temos que encerrar o nosso programa, então eu começo para os comentários
dos comentários finais dos nossos convidados, e eu vou romper a lógica aí da ordem, vou fazer justiça e começar pelo professor João. Né? Professor João, por favor, nos seus comentários finais, o senhor pode fazer as colocações que achar pertinente ou tocar no tema que achar relevante, por favor. Poxa, viu? Aí não. Esse novo normal acabou comigo. Não, na verdade, eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que é um debate, como o senhor falou, que vai render. Infelizmente, acho que durante bastante tempo a gente ainda vai estar vivendo isso, né? Os impactos, as durezas, vicissitudes dessa pandemia. Eu acho que os grupos estão se organizando, eu acho que tem isso, né? Acho que a gente tem por um momento de crise muito grave, não dá para a gente dizer o contrário, mas eu acredito, né? Eu acredito que a gente consiga voltar a respirar. Eu acho que essa articulação da cultura, mais uma vez, mostra que acaba saindo na frente, né? Eu acho que em outros momentos nós vimos o setor cultural sendo um importante setor na reorganização de uma identidade ou da diversidade desse país, do fortalecimento de propostas que contemplem mais e não menos, ou só alguns grupos. E eu acho que a única saída são debates como esse, né? A gente tem que construir essa saída. Se a saída não está dada, quem sabe, quem falar que sabe qual é a saída, como é que vai ser daqui a um ano, vai estar mentindo, ou então vai estar querendo influenciar muito que seja assim esse futuro. Porque eu acho que essa saída tem que ser fruto dessa construção coletiva. Eu acho que a gente tem que pensar junto, as estratégias é um momento novo, né? Eu acho que a gente acumulou muita coisa do passado, mas a gente está vivendo hoje um momento que, se a gente não entender o impacto do Covid-19 no setor cultural hoje, a gente não vai conseguir pensar em políticas culturais para amanhã. Eu acho que a gente tem que fazer esses debates hoje, a gente tem que ouvir, isso que a Ana falou é fundamental, a gente tem que ouvir os fazedores culturais, a gente tem que ouvir essa gama toda de artistas e de fazedores de cultura, para a gente, não apenas, né, como uma grande... um lugar de fala, né, das pessoas poderem se expressar, que é fundamental, está todo mundo precisando falar mesmo, mas também para a gente entender e ir construindo alternativas, né? O meu olhar, somando com o olhar da Ana, somando com o Michele, somando com você, porque a gente não tem um olhar sobre o todo, ainda mais dentro da nossa janela, né? A gente tem um certo olhar dessa realidade. Eu acho que a gente vai construir esse conhecimento, sim, em rede. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a Ana e com o Michele, tá? Obrigado. Perfeito, muito obrigado, professor João. Professora Ana Luísa, por favor. Bom, eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite, rever você, Leonardo, conhecer a Michele, estar aqui junto com o João, meu parceiro aí de trabalho. Bom, eu acho que assim, só para finalizar mesmo, o isolamento é muito importante. Quem puder, tiver condições, fica em casa, se isole. Nesse momento, isso é fundamental. Precisamos nos recolher para tentarmos sair dessa situação, ao contrário de que muitos governantes falam. E eu acredito muito na criatividade, nesse poder de criação dos nossos artistas, dos produtores. Vamos nos reinventar, vamos arrumar outras formas de falar o que queremos falar até isso tudo passar. E voltando, porque vai passar, e passando, eu acho que a gente precisa valorizar a qualidade da convivência. Se fala muito em aglomeração, e eu prefiro falar de convívio. Eu acho que se a gente tem, entre outras perdas enormes, claro, vidas, né, que temos perdido, mas
além dessas questões tão pragmáticas, a gente está perdendo a possibilidade de conviver. E conviver talvez seja uma das experiências mais ricas que um ser humano pode ter. Estar junto com o outro. Então, a gente está isolado nesse momento, vamos ser criativos para passar por isso e vamos valorizar a possibilidade de estarmos juntos, criando juntos daqui a pouquinho. É isso, obrigada, boa noite. Muito obrigado, professora Ana Luísa. Professor Michele, por favor, suas considerações. Queria agradecer o convívio aqui agora, mesmo que virtual, com a Ana, com o João, com o Leonardo, agradecer de maneira enorme o carinho de terem mudado o dia da gravação, porque eu não podia, e não podia por uma razão muito importante, porque a gente estava em reunião de departamento. Então, é importante falar isso, assim, que a universidade continua ativa com o Departamento de Comunicação, eu faço parte do Departamento de Comunicação do Instituto de Artes de Comunicação Social lá da UF, são várias frentes tomando conta tanto da questão dos alunos, daqueles mais necessitados, dos calouros que às vezes se mudam de cidade e estão totalmente perdidos, ao mesmo tempo com a questão da Covid, a UF está atuando de maneira muito intensa em toda a cidade de Niterói e adjacências. Então é importante falar um pouco sobre isso, porque senão fica uma ideia de que está paralisado, e não está. Você tem um tripé que é de ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa e extensão está de uma maneira que eu diria que quase que redobrada em termos de atuação, e o próprio ensino agora está se vendo diante da situação de como que vai resolver o contato com todos os outros. Então, esse acho que é um ponto importante para finalizar aqui, e dizer da importância que foi esse encontro, porque ele toca num elemento que eu acho que é fundamental, que é a questão de você fazer com que haja mais interdisciplinaridade. Eu acho que o que está acontecendo aqui é bem essa situação. Fiquei muito feliz, de repente, estar sendo chamado pelo IRID, de estar em contato, né, com essa possibilidade de troca com o outro, e que esse outro não seja o seu par, só tem a enriquecer. E isso talvez seja um caminho muito interessante para a gente pensar nessa retomada, porque eu concordo plenamente, uma hora isso vai passar, talvez não no tempo que nós gostaríamos, a gente vai ter que aprender a lidar com a questão do tempo da melhor maneira possível, sendo o mais solidário que for possível para cada um de nós nesse momento. Então, muito obrigado a todos vocês. Perfeito, muito obrigado, professor Michele. Eu queria agradecer muito a presença da professora Ana Luísa, do professor João Guerreiro, do professor Michele Pucarelli. Acho que nós tivemos aqui um programa memorável que discutiu questões importantíssimas ligadas à cultura. Esse foi um seminário virtual do IRID realmente muito importante e interdisciplinar, o que para nós é muito importante. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo programa. Muito obrigado.